Você chegou a um ponto na sua vida que você tem vontade de se desenvolver como ser humano, como pessoa, tem vontade de desenvolver o teu espiritual, se conhecer mais, ter melhores resultados? Pois é, eu também cheguei nesse ponto. E eu comecei então a cavar, né, quem eu sou de fato, o que existe dentro de mim, ou então aquilo que eu sei que existe dentro de mim, que diz que eu posso avançar na vida, mas que em algum momento eu acabo brecando, eu acabo não indo adiante, às vezes sem perceber. Às vezes eu estou indo numa pegada legal e de repente eu percebo que eu estou numa direção oposta e não sei por que fiz aquilo. Bom, isso acontecia muito no passado e hoje, se eu não vigiar, acontece de novo. E é isso que eu trato aqui nesse canal, esse desenvolvimento espiritual e um desenvolvimento como ser humano que nós somos. Porque eu creio profundamente que nós somos duas pessoas. Nós somos uma pessoa carnal, o qual aqui estamos, eu falando e você me ouvindo, mas também somos seres espirituais. E é nesse ponto em que eu martelo muito dentro de mim a questão do conhecimento, do autoconhecimento. Porque eu preciso me conhecer como ser espiritual. Porque é este ser espiritual que tem a capacidade de chegar aonde quiser, de transmutar qualquer desejo em realidade, e não o ser carnal. Porque o ser carnal, apesar de carregar o meu espírito, de ser o meu avatar, ele simplesmente é um pedaço de carne, digamos assim, de forma bem grosseira, que foi criado por outro pedaço de carne e que traz muitas crenças limitantes, muitos medos e faz com que a gente tenha bloqueios durante o caminho. E justamente são bloqueios como esses que impedem o nosso desenvolvimento espiritual ou alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que temos como desejo em nosso coração, um desejo ardente. E é isso que eu trato aqui, é isso que eu busco aqui. Né? Deste lado da câmera tem um ser humano que busca ter esse autoconhecimento e resolveu dividir com vocês através da câmera. Passei por muita coisa na vida e hoje, encontrando os caminhos que estão me levando a chegar aonde eu sempre soube que poderia chegar, eu quero dividir com vocês e quero que vocês encontrem o caminho de vocês também, para que haja uma libertação e realmente uma vida maravilhosa. Eu me chamo Alexander Teran, eu sou casado, sou pai de 3 meninas, tenho uma esposa maravilhosa e tenho uma história para contar e eu quero dividir com vocês. E a história de hoje é algo que eu venho estudando ao longo dos últimos dias, que é justamente isso, o desejo que nós temos, um desejo que surge em nossos corações e que arde para que a gente consiga realizar. A gente fica pensando naquilo constantemente, sabemos que é um desejo que nós temos. E por que então algumas vezes não conseguimos transmutar isso, não conseguimos transformar isso em realidade, ou, como eu disse, nos perdemos no meio do caminho? Uma coisa que eu entendi, tá, ao longo do meu desenvolvimento espiritual, ao longo da minha busca pelo meu ser espiritual, pelo ser supremo, pela minha infinita inteligência, que no meu caso é Deus, mas como eu sempre digo nos meus vídeos, eu respeito se o seu não for, eu acho que isso está ligado a uma crença, está ligado a um momento das nossas vidas, e eu não jamais poderia impor aqui que o meu é o meu e tem que ser o seu também, nunca. Este é o meu momento, este é o seu momento, mas falo com muito prazer e com muita honra que o meu é Deus. E quando eu entendo que existe um ser supremo, eu entendo então que há necessidade de ter uma fé. Porque como você vai acreditar em algo que é superior a você se você não está vendo? É preciso que haja uma fé, um movimento espiritual que faz com que você acredite em algo que você não está vendo. Então nós estamos falando de uma fé que nos faz crer naquilo que não existe ainda ou que existe e nós não estamos vendo. Perfeito? Então, uma coisa que eu entendi, tudo começa num desejo. Nós temos o desejo em algo, nós desejamos casar, desejamos conhecer alguém, desejamos ter um bem material ou abrir uma empresa, ter um emprego, alguma coisa material. Eu queria que vocês estivessem vendo aqui na minha varanda agora 2 maritacas e um passarinho azul da cor do céu, que eu não sei que pássaro é aquele. Bom, não sei se deixo isso no vídeo ou tiro, mas é porque falar em Deus e de repente ter esse tipo de pássaro em volta da gente é algo maravilhoso. São 2 maritacas, elas moram aqui no forro da casa. E aí eu tô aqui na varanda, elas vêm, acho que querendo tomar café comigo. Mas enfim, hoje é gravação, hoje não é café. Então o que acontece? Nós temos um desejo ardente e para que nós possamos transmutar esse desejo em algo real, nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé, como é que nós vamos acreditar? Por exemplo, nós somos criados, né, e temos durante a nossa criação uma carga muito forte de crenças limitantes.
de ouvir dos nossos pais ou de amiguinhos da escola, por exemplo, que nós não somos capazes de atingir certo ponto, que nós não somos bonitos, que nós não somos inteligentes ou algo do gênero. E isso faz com que a gente comece a crer nisso, a acreditar que aquilo é verdade. Como é que vamos romper isso, né, na fase adulta e vamos transformar isso em algo que faça com que se torne realidade o nosso desejo ardente? É preciso que a gente tenha fé, porque nós cremos como ser humano, cremos como matéria, que nós somos limitados, mas o nosso ser espiritual, e essa é a grande pegada, o nosso ser espiritual tem um desejo ardente, ele crê que pode chegar lá, ele sabe que pode chegar lá, mas para que nós possamos chegar lá, nós precisamos justamente ter fé. Nós precisamos invocar o nosso ser espiritual e, sabe, chamar o nosso ser espiritual para o jogo, colocar ele no jogo, botar ele em cima da mesa e falar assim: eu creio que eu posso chegar lá. Precisamos então acender uma fé e alimentar esta fé. E a partir desta fé, nós teremos então algo que é muito mais forte que um desejo, que é a crença, acreditar de fato que nós vamos chegar lá. Porque enquanto nós só temos o desejo, nós sentimos prazer em pensar aquilo. Nós sentimos, é como se fosse assim, preste atenção, o nosso ser carnal deseja algo, porque é exatamente assim. Imagina, eu gosto de colocar sempre a questão profissional e emocional, né? Ou seja, o meu relacionamento amoroso, porque foi algo que eu desejei muito durante a minha vida inteira. Eu sou realmente um ser humano que veio para casar e que veio para ter uma costela ao lado e dividir uma vida. Eu vivo 24 horas com a minha mulher. Nós trabalhamos juntos, nós vivemos juntos, nós fazemos absolutamente tudo junto. Nós vamos ao mercado, vamos à padaria, a gente não se separa. É muito difícil fazermos alguma coisa separado. Durante o dia, ela está no quarto, ela está no escritório, está em algum lugar da casa fazendo também os seus vídeos, criando os seus conteúdos, pregando a palavra, buscando levantar a autoestima das pessoas da mesma forma que eu faço, e até isso nós fazemos igual. Mas fora isso, fora esse momento de trabalho, digo, dentro da internet, no trabalho físico, a nossa empresa de paisagismo, as nossas viagens, a execução de jardim, nós fazemos absolutamente tudo junto. Então eu gosto de pontuar sempre a questão do romance, a questão do casamento, do matrimônio, até porque no fundo, é o desejo de todo mundo ter um casamento de sucesso, ou seja, viver com alguém e dividir uma vida de paz, harmonia, desejo, felicidade, tesão, enfim, tudo aquilo que envolve um relacionamento, ser e desejar, ser desejado e desejar. Isso eu quis dizer com relação ao tesão. Então, eu tenho que pontuar. Então, imagina, eu como ser carnal, como um avatar que sou, como costumo chamar, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que está conectado a este mundo é um desejo, eu desejo. Da mesma forma que eu já tomei café hoje de manhã muito cedo e desejo tomar café com a minha esposa de novo, eu desejo. O meu corpo quer tomar um café novamente e quer estar com a minha esposa, quer ver o sorriso, o primeiro sorriso dela, sabe, o sorriso descansado, um semblante ainda, sabe, de quem acabou de acordar. Eu quero dividir esse momento com ela, vendo as maritacas. Então é o meu corpo que está desejando. Muito bem, desejo todo mundo tem. É natural do nosso corpo desejar. Mas quando então nós desejamos, por exemplo, tomar o café, é muito fácil, ela vai acordar e eu vou tomar um café com ela. Mas então se eu desejo trocar o meu carro, exemplo, se eu desejo comprar de novo uma caminhonete, a qual nós vendemos há um tempo atrás por uma quebra financeira muito forte que tivemos. Então é algo um pouco mais difícil de atingir, não é simplesmente ir na cozinha e fazer um café com leite. Ponto de vista. Tantas pessoas hoje, infelizmente, estão passando fome, não tem nenhuma geladeira, quem dirá o leite dentro da geladeira. Então você percebe que os desejos materiais, né, comprar uma caminhonete para mim, talvez seja para você algo que você faz no café da manhã, mas tomar um café da manhã talvez seja algo que o seu irmão lá na rua não consiga fazer já há muito tempo com seus filhos. Então tudo que é desejo carnal, é preciso que nós venhamos entender que pode ser fácil atingir ou pode ser difícil, mas é preciso que haja fé. É preciso que a gente tenha fé que vamos atingir. E a partir da fé, nós então passamos a acreditar, ter uma crença. Quantas pessoas não acreditam? Têm o desejo, mas não produzem uma fé que levem eles a acreditar que é possível. E a partir desta crença, fazer com que os caminhos aconteçam. Isso é um outro ponto em que eu vou tratar com vocês. Que caminhos são esses? Quais são os planos? Como atingir estes planos? Como viver esses planos? E como atingir o objetivo final? Mas nesse momento, essa questão que pareceu para mim neste momento um pouco confusa de tanto que fui e voltei, o que eu quero dizer é o seguinte, que primeiro nós temos o desejo.
precisamos alimentar este desejo com uma fé sobre aquilo que não vemos. A partir daí, então, conectamos com uma crença. E com esta crença nos mantemos, não importa a dificuldade. Esse é o ponto. Primeiro nós temos a fé. A fé que podemos romper as dificuldades para realizar, transmutar este desejo em realidade. Primeiro isso, desejo, depois vem a fé, e esta fé transforma então aquilo numa crença. E quando então nós temos uma crença, nós vamos adiante, não importa o grau de dificuldade que se levante. Não importa se ontem o dia foi mais fácil, acordamos hoje crendo que seria um dia mais fácil na sequência do dia de ontem e encontramos uma barreira diferente, talvez um pouco mais difícil de resolver. Nós temos uma crença hoje e essa crença vai fazer com que a gente continue rompendo as barreiras para que a gente atinja este lugar. E uma coisa que é muito importante que a gente entenda e que muitas pessoas caem, porque eu caí pelo caminho, é que quando nós temos um desejo, temos uma fé e temos uma crença, nós temos a tendência de criar caminhos para chegar neste objetivo final. Nós criamos passos, criamos planos e começamos então a cavar esses planos. Só que à medida em que acontece um problema, nós acabamos por mudar este plano achando que podemos cortar caminho ou atingir o objetivo de maneira mais fácil ou mais rápido ou mais garantido que seja. Às vezes pode demorar, mas eu sei que vai acontecer. Só que esse eu sei que vai acontecer durante o plano é arriscado. Quando eu sei que vai acontecer na crença, nós sabemos que podemos chegar, formamos uma certeza. Mas durante a viagem, saber que vai acontecer, mesmo quando encontramos uma dificuldade e mudamos o traçado, o nosso plano, isso pode ser uma armadilha. Por isso eu divido com você aqui agora, por isso eu desenvolvi uma técnica que é, nas minhas orações, eu agradecer mais do que pedir. Eu costumo agradecer durante muito tempo nas minhas orações tudo aquilo que eu tenho como positivo. Quem sou, a saúde que tenho, a família que tenho, aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu já tive e perdi, sim, porque eu não posso esquecer, eu sou grato pelo que tive e não tenho mais. E quero ter outras coisas. Mas para ter outras coisas, não basta eu pedir a Deus insistentemente, pedir ao teu ser espiritual insistentemente para ter aquilo. Porque não é Ele que vai te entregar aquilo. Aquilo já existe no mundo, já foi entregue, já foi permitido para que aquilo existisse. Alguém já fabricou, alguém já nasceu, você é capaz de viver o seu grande amor ou ter os seus bens materiais, se tornar uma pessoa milionária, se assim for o teu desejo. Tudo isso já existe no plano material. O que você precisa fazer agora é ter inteligência, discernimento para alcançar isso. Então, o que eu faço? Eu entrego a Deus todos os dias a minha oração, com agradecimentos, com os meus desejos, aonde eu exponho, Senhor, eu tenho vontade de ter isso. Eu tenho vontade de viver isso na minha vida. Mas entrego nas suas mãos para que o seu Espírito Santo venha me inspirar a encontrar o caminho certo. Porque eu sou limitado como ser espiritual neste corpo carnal. Então, paralelo a entregar a Deus os meus desejos, primeiro os meus agradecimentos, depois os meus desejos, eu entrego a Ele a certeza de que é Ele que vai conduzir a minha mente no sentido de me inspirar através do seu Espírito Santo para que eu possa discernir, ou seja, como Paulo nos diz, que o homem espiritual é capaz de discernir sobre todas as coisas, já o carnal não é. Então o meu objetivo é ter um espiritual desenvolvido para que eu possa discernir, para que eu possa durante o dia encontrar aquilo que acende como oportunidade, mas que na verdade não é e pode atrasar o meu caminhar. Hoje, dia 17 de setembro de 2023, eu tive na semana, há mais ou menos 15 dias atrás, eu tive a infelicidade, olha aqui, eu venho desenvolvendo há muito tempo a minha espiritualidade, eu tive a infelicidade de não discernir bem sobre um contrato de trabalho, onde eu fechei com uma empresa, onde eu fechei com um cliente na minha empresa, e este trabalho, até o presente momento, não veio para me abençoar, veio para tirar a minha paz, e eu estou realmente chateado com isso. Inclusive eu entreguei na mão de Deus porque eu não iniciei o projeto ainda, eu prefiro devolver cada centavo do que foi recebido como sinal, não obter o lucro, que já está garantido porque foi fechado, já recebi parte do pagamento, eu prefiro entregar este lucro na mão da pessoa, do cliente de novo, do que continuar tendo a falta de paz que eu estou tendo. Então, assim, é importante que o nosso espiritual esteja com discernimento suficiente para entender que no processo, tá? Desejo, fé, crença, objetivo, nós possamos compreender aquilo que não é
o caminho correto. Por quê? Porque é justamente aí que a gente acaba se enganando. Então, ter a compreensão desses 3 pontos faz com que a gente consiga avançar, continuar. E não importa o tempo que vai levar, o importante é nós chegarmos lá e chegarmos com segurança. Porque, por exemplo, nesse trabalho eu fechei um bom trabalho, que vai gerar um bom lucro, mas não é o lugar que eu queria estar. Porque quando as pessoas dizem que o dinheiro não paga a nossa paz, é a mais pura verdade. Eu já vivi sem dinheiro nenhum, eu já vivi passando fome. E eu tive muito mais paz, infinitamente paz, do que eu estou tendo hoje com esse trabalho vendido, com a minha conta com dinheiro razoavelmente bom neste momento. Então, assim, não é esse o caminho. Ah, mas você pode falar assim, essa crença limitante, você está dispensando dinheiro. Não estou, porque desde que começou estes problemas, há 15 dias atrás até hoje, eu já perdi a oportunidade de desenvolver outros trabalhos. Por exemplo, eu tenho 2 orçamentos com 2 prefeituras enormes, 2 trabalhos grandes, sabe, que passam de 10.000 espécies a serem fornecidas para a prefeitura em cada proposta. E eu não consegui entregar este orçamento ainda por conta da dificuldade normal de gerar um orçamento desse tamanho, por conta de fornecedores diferentes, de tamanho de árvores e tudo mais. Por quê? Porque eu estou preso a uma situação que eu preciso resolver com a outra cliente. Então, às vezes, você considera que vou chutar aqui um valor para vocês, R$ 4.000 numa semana de lucro, sabe, em 3 dias trabalhados, para muita gente, isso é muito dinheiro, porque considerando que o salário mínimo hoje está R$ 1.200, se eu não me engano, você ganhar em 3 dias R$ 4.000, uma semana fechamento, dentro dessa semana uma execução, 3 dias 4.000, é muito dinheiro. Só que R$ 4.000 em 3 dias não está me permitindo desenvolver um trabalho que de repente eu vou levar 3 meses para fazer para ganhar 100 mil, 150 mil. Você está entendendo? Então é preciso ter esse discernimento. Tudo está conectado ao discernimento. E só tem uma parte nossa que pode desenvolver esse discernimento. É a parte espiritual. Então, se nós não desenvolvermos a nossa parte espiritual, nós vamos considerar que somos seres inteligentes e vamos dar cabeçada a vida fora, seja dentro de um relacionamento ou dentro da nossa empresa, do nosso trabalho. Nós vamos dar cabeçada, porque este corpo ele só serve para transmutar os desejos que nós temos para viver aqui enquanto seres humanos. Mas as nossas verdadeiras realizações estão no plano espiritual. E para elas, somente o nosso ser espiritual pode fazer com que nós possamos alcançá-las. Se não desenvolvermos o nosso ser espiritual o quanto antes, e o interessante é que façamos isso como os judeus fazem com seus filhos ainda crianças, que os preparem, são preparados, na verdade, para que possam desenvolver a espiritualidade o mais rápido possível, para que possam ter uma vida verdadeiramente vivida, e não uma vida onde nós buscamos a sobrevivência. Esse não é o caminho, e é justamente isso que eu trato nestes vídeos que eu faço sobre os estudos que eu tenho sobre o homem e o espírito. Agora, existe um último ponto que não importa qual seja o teu desejo, não importa qual seja a tua fé e a tua crença, você não vai atingir o teu objetivo final, mesmo entregando ele, eu posso falar isso, ao teu ser criador, o teu ser espiritual, o teu ser supremo, se você alimentar algum tipo de medo na sua mente. Se você ficar alimentando medos na sua mente, não tem desejo que seja transmutado em realidade, porque vai em algum momento romper em uma quebra, em algo que vai fazer com que você acredite não ser possível continuar. Então, por isso é importante você desejar, alimentar uma fé, transformar em crença, agradecer a Deus tudo que você já tem, tudo que você já é, porque isso é muita coisa, é uma riqueza absurda. Só de você acordar já é uma riqueza. Esqueça nesse momento da oração aquilo que você quer. Agradeça somente quem tu é até agora. Fale, Senhor, eu tenho esses desejos aqui, mas eu entrego nas tuas mãos o caminhar para alcançá-los. Estarei aqui disposto a viver a tua vontade, estarei aqui disposto a enxergar os teus sinais, a receber a inspiração que vem do teu Espírito Santo, mas é o Senhor que vai me conduzir pelos caminhos que me levarão a conquistar aquilo que eu preciso. Entregando isso a Deus, a partir daí, ao teu ser espiritual, a partir daí, você vai bloquear os teus medos. À medida em que o medo vier, você diz, não, eu não creio nisso, eu não aceito isso, porque há 5 minutos atrás, eu estava certo de que eu conseguiria, eu não vou acreditar nisso. E outra coisa, se isso realmente é um probleminha que pode me impedir, eu já deixei na mão da minha inteligência infinita, aquele que é o Criador do céu e da terra, aquele que estará comigo até a consumação dos séculos,
para resolver. Então, se eu não sei resolver isso agora, basta eu ficar quietinho. Sabe aquela coisa quando você vai ser preso, melhor não falar nada porque vai ser usado contra você no tribunal? Muito bem, não faça nada, não fale nada, fique quietinho no seu canto, vai dormir, vai tomar um café, deixa o universo, deixa o teu ser espiritual trabalhar a teu favor e a te inspirar no momento certo, porque às vezes uma resposta atrasada pode ser a resposta certa. Melhor atrasado que dar a resposta errada. Então, este é o caminho. A maritaca andando no fogo. Não alimente medo na sua... Eles virão, eles baterão a sua porta, porque esse é o processo do adversário. Esse é o trabalho diário dele, bater na sua porta para te trazer medo. Então você não abre, é só não abrir. Sabe aquela coisa, tocou a campainha? Esposa, filha, você chamou alguém, está esperando alguma coisa? Não, então deixa eu tocar. A pessoa vai tocar 2 vezes e vai embora. Deixa o adversário trazer medo na sua porta, deixa ele deixar uma cestinha ali, alguém vai passar e vai levar. Porque olha, o ser humano é treinado para ter medo, certo? Porque nós crescemos, nós somos treinados para ter medo. Então, se a cestinha que ficou na sua porta pelo adversário deixar, se você não pegar, alguém pega. Sabe? E fazer o quê? Cada um com sua vida, cada um. Eu estou aqui falando na internet para que você não pegue a cestinha de alguém. Então, se você está aqui me ouvindo até esse momento, 21 minutos, é porque você não quer pegar a cestinha. E é com você que eu quero falar. Aquele que parou de assistir com 1 minuto, com 10 minutos, é porque esse está procurando cestinha de medo para pegar. E eu não tenho que me preocupar com isso. Nós temos o livre-arbítrio. Isso é um poder dado por Deus, é um Deus de justiça que nos deu a capacidade de dizermos aquilo que queremos, de vivermos aquilo que desejarmos viver. E nos permite. Tem gente que reclama porque Deus me deixou passar por isso, porque Ele deu livre-arbítrio. Porque apesar de ser o ser criador, aquele que nos sabe, que nos conduz, aquele que é o nosso ser, o nosso mestre, Ele nos permite viver. Ele poderia nos tratar que nem fantoche, não faz. Então, é assim que funciona. Então, a cestinha que deixa na nossa porta de medo pelo adversário, basta que você não abra. Vai para a cama dormir, vai tomar um café, vai passear com tua esposa, deixa passar meia hora, um dia, uma semana, não tem problema. O universo vai tratar, vai mudar essa história e vai fazer com que as respostas certas venham para você. E aí você vai ter uma cesta de café da manhã maravilhosa para comemorar com quem você ama. Amém? Então é isso. Alimentem sigam essa planilha, sabe? Entendam o que é desejo, desenvolvam uma fé para que esse desejo vire uma crença e busquem os caminhos para alcançar esta crença, afastando qualquer tipo de medo. O caminho, nós pensamos, nós somos seres pensantes, os pensamentos vêm à mente, legal, ótimo, somos saudáveis mentalmente falando, mas entrega sempre para Deus. Não tente conduzir a tua vida. Entrega para o teu ser espiritual, não tente conduzir a tua vida. Ninguém melhor do que o Criador do Universo, com a inteligência infinita dele, para nos inspirar a fazer as escolhas certas. Enquanto tentarmos, vamos encontrar dificuldades, e como nós estamos falando de dificuldades espirituais as quais não vivemos ainda, nós não saberemos resolver e acabaremos por entrar numa armadilha, atrasando o caminhar deste corpo, deste ser carnal que nós somos. Por isso eu digo, desejamos como seres carnais, criamos uma fé para alimentar, transformar isso em crença e entregamos o caminhar a Deus, que é um ser espiritual. E aí nessa espiritualidade temos como é que se diz? A inspiração do Espírito Santo para que possamos atingir os nossos objetivos finais de maneira sólida, a qual ninguém pode tirar. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que precisa ouvir isso. Na minha opinião, todos. Mas fica a cargo de vocês à vontade. Façam como desejarem, se assim desejarem. O importante é que você me ouviu. É claro que eu quero que muito mais pessoas escutem, mas vai escutar aquele que tiver que escutar, aquele que tiver maduro e no ponto para transformar a sua vida. No caso, você. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.